Baixou um pouquinho. Ok, na nossa paraxá, hoje a gente tem, essa semana vamos ter 3 parshiot. Vai aquele Pekudei, que são as da semana, e vamos tirar um segundo Sefer Torah, que vamos ler a Torá, o trecho de HaChodesh, que esse é o trecho que a gente está se preparando já para o Pesach, que Hashem, ele dá a mitzvah para o povo de Israel, a primeira mitzvah, enquanto ainda eles estavam no Egito, HaChodesh Hazad Lachem Rosh Chodashim, esse mês, se referindo ao mês de Nissan, que a gente logo vai entrar, semana que vem, esse Shabbat também a gente já abençoa o mês de Nissan, então a gente faz essa leitura, esse Shabbat, essa leitura de HaChodesh, já aludindo ao mês que a gente está entrando agora também. E, além disso, a gente tem o Shabbat Chazak, a gente está concluindo com essas 2 parshiot, estamos concluindo o segundo livro da Torá, o livro de Shemot. Então, vamos passar rapidamente sobre Vayakel Pekudei. Vayakel Pekudei, a pergunta mais óbvia que tem quando a gente começa a ler a Parashá, parece um repeteco, literalmente, das parshiot anteriores. Já nas parshiot anteriores, a Torá entrou em todos os detalhes de como tinha que ser construído o templo, como ele era feito, o Mishkan, templo móvel que eles tinham, como que eram feitas as roupas do Cohen. E chega agora, a Torá conta, e de fato o povo de Israel fez. O que eles fizeram? Começa a contar tudo de novo, o que a Torá poderia ter resumido em 2 palavras, dizendo, olha, eles fizeram o que Deus mandou. Então, essa pergunta a gente faz todo ano, já respondi várias vezes de formas diferentes. Eu queria hoje focar um outro ponto, mas rapidamente só para a gente lembrar qual que é a ideia de Hashem ele repetir. Primeiro, aquilo que Hashem gosta muito, ele repete bastante na Torá. Hashem, ele é o nosso fã número 1. E quando o povo de Israel se dedicou para fazer uma casa para ele dedicou mais de 300, se eu não me engano, 371 versículos que a Torá dedica para falar sobre o Mishkan, sendo que da construção, da criação do mundo, que o mundo tem os bilhões e bilhões que a gente tem de anos-luzes e etc., a Hashem dedicou 70 psukim, mais ou menos. Certo? Por quê? Porque isso aqui é o homem tentando chegar perto de Hashem. O contrário é Hashem criando um mundo. Para Hashem criar um mundo é fácil. Para nós criarmos um lugar aqui onde Hashem se sinta confortável, então isso é um desafio muito grande, e isso traz um prazer infinito para Hashem, e Hashem, ele conta em todos os seus detalhes algumas vezes. Certo? Tem uma diferença, a diferença é que nas parshiot anteriores é a ordem divina para Moshe transmitindo para o povo, e aqui é a construção de fato. Então, um seria o Beit HaMikdash teórico, e outro o Mikdash na prática. Mas, além de, a Torá poderia ter resumido. E um dos motivos que Hashem ele repete é pelo amor que ele tem pelo povo de Israel, pela casa que a gente se dedicou para fazer por ele. Agora, o seguinte, se você lê a narrativa dessas parshiot, 4 parshiot, você, Trumat, Tetzaveh, Kitissá tem um pouco, são 4 parshiot e meia, parece que tudo fluiu muito bem. Deus falou, constrói o Mishkan, e aí colocou lá o Betzalel, o Oliav, os arquitetos principais, artesãos principais. O povo de Israel doou pra caramba. Foi a primeira e última vez na história que Moshe Rabbeinu falou, chega, já tem tzedakah demais, não venha, não traga mais dinheiro que já tem sobrando. Tá tudo funcionando maravilhosamente bem. Ótimo. Só que se você olhar os bastidores, que não consta na Torá, e sim no Midrash, na parte oral transmitida, você vai ver que a história não foi tão tranquila assim. Por exemplo, Moshe Rabbeinu teve dificuldade em entender em fazer uma menorá. Até que Deus falou para ele, bom, pega então essa barra, como chama? Esse pedaço bruto de ouro, joga no fogo, e de lá saiu a menorá. Não consta isso na Torá. Consta que Deus mandou fazer a menorá. Tem uma alusão a isso, se você olhar nas entrelinhas, mas, porque a Torá fala, Teiase, será feita a menorá. Quer dizer, será feita, faz. Quer dizer, será feita, então que Deus foi lá e fez. Então ele teve essa dificuldade, por exemplo. Na segunda parashá que nós lemos hoje, chama Parashat Pekudei, Moshe Rabbeinu, ele está entregando
agora é época de imposto de renda, ele faz a declaração completa de toda a prestação de conta completa de onde ele gastou o dinheiro e para quê que o povo de Israel tinha trazido para ele. E aí o Midrash traz, até aí tudo bem, ele fez a parte dele. Mas o Midrash traz que isso também veio em resposta a uma parte do povo que sempre tem, da onde o Moshe Rabbeinu tem um BMW novo? Tá vendo? Como que ele está agora andando assim, todo com esse Rolex bonito? Da onde que ele tem? Vamos lembrar que Hashem tinha feito ele rico, a gente falou semana passada, quando ele talhou as segundas tábuas da lei, ele tinha muito dinheiro. Ainda assim, acredito que ele não estava esbanjando de forma nenhuma, não tinha porquê. Mas você tinha lá a turma falando, o que ele fez com as nossas doações? O que ele fez com o nosso dinheiro? Lembrando que semana passada a gente teve a leitura do pecado do bezerro de ouro, ninguém veio reclamar, cadê meu ouro? Eu não sei se foi lá para construir o bezerro, mas quando é para dar para construir a casa de Hashem, opa, talvez foi mal usado o dinheiro. Tá bom. E aí Moshe Rabbeinu ele dá a conta completa. Inclusive, Moshe Rabbeinu teve um problema. Quando ele foi falar onde foi usado, de repente ficou faltando uma parte, ele não conseguia se lembrar aonde ele tinha gasto. E Hashem falou para ele, Hashem lembrou ele, falou Vetaelef, e a quantia de material que você usou era para os vavim, era como se fossem uns ganchos que saíam da parede, e varões, para poder prender as cortinas do lado de fora, para poder esticar esses tecidos do lado de fora, e aí ele se lembrou, ou seja, também passou, ele deve ter suado frio naquela hora, claro que ele sabia que ele fez tudo certo, mas ele precisava prestar conta, e chegou na hora, onde que eu guardei? Então, a narrativa que a Torá conta, parece que tudo correu muito bem, mas se a gente for ver nos bastidores, não foi nada tão simples assim. E a pergunta é, por que a Torá não conta para a gente esses pequenos detalhes importantes? As políticas, o que? Vai esconder as políticas? A Torá não omite nada. Se for por isso, você vai olhar a Torá é extremamente explícita em todas as histórias, conta exatamente o que aconteceu, por mais vergonhoso que seja, a Torá, desde o início lá, que Adão comeu do fruto proibido, até o pecado do bezerro de ouro, até Lot que teve relação com as filhas, até a Caim que matou o irmão, a Torá conta tudo, não tem censura, certo? Então, com certeza, a Torá não deixou de contar por uma censura. A Torá está querendo transmitir para a gente alguma mensagem. Então vamos agora fazer um parênteses e voltar lá para o início da Torá. Quando você vê a narrativa da criação do mundo, e no primeiro dia Deus criou a luz e a escuridão, no segundo dia ele separou as águas, no terceiro dia ele criou a superfície, e aí vai indo tudo tranquilo. E aí Deus fala, a maioria dos dias ele vê que estava tudo bom, estava tudo ótimo, estava tudo bem, estava tudo bom, e até Tov Meod, e depois chega no final, e Deus viu tudo o que ele fez, estava Tov Meod, aí vai Varech Elokim et Yom HaShvi'i, aí veio o Shabat, parece que foi tudo tranquilo. Se a gente for ver o Midrash, na verdade, desde o primeiro dia até o último dia, a criação do mundo teve, entre aspas, erros, problemas técnicos, entre aspas. Porque é Hashem que está construindo. No primeiro dia, Hashem, ele criou a luz. Está escrito que Hashem, ele viu que era Tov Meod, era bom, seria muito bom a tradução, mas era bom demais. O que quer dizer era bom demais? Ele inicialmente tinha iluminado esse mundo com uma luz muito forte, mas ele viu que o mundo não ia conseguir aguentar. O mundo não estava pronto para aguentar essa luz. Então Deus teve que vir até aqui de novo, entre aspas, tirar essa luz e guardar para os tzadikim lá para o futuro. Então já teve vou falar assim para Deus, né? Erro de cálculo. Claro que tem um motivo por trás disso, da maneira que ele fez, mas já não foi tão redondo como a gente esperava. Segundo dia, Hashem, ele separou as águas. Conta pra gente, Midrash, que problema deu? As águas de baixo reclamaram para Hashem, porque a gente fica aqui embaixo. As águas de cima simbolizam também o sentido que elas são mais espirituais, mais perto de Hashem. E Hashem teve que consolar elas, dizendo que o sal dos oceanos vão poder ser usado futuramente nos sacrifícios. Por isso, os sacrifícios, todos eles tinham que ser mergulhados, ou ser
ir junto com o sal. Ou seja, já deu problema também, porque as águas de baixo começaram a reclamar que está injusto. Então, isso já me consola quando eu dou para um filho, não dou para o outro. Se Deus fez e não conseguiu fazer de um jeito que ninguém reclamasse, certo? Claro que ele fez o justo. O justo não é dar igual para todo mundo. O justo é fazer o que cada um precisa, tá certo? Mas não quer dizer que você está livre da reclamação. Depois, no terceiro dia, que Hashem criou a superfície e as árvores, o Rashi ele traz para a gente que inicialmente os troncos das árvores eles tinham que ter o sabor da árvore, o sabor da fruta. Só que as árvores, por vontade própria, assim por dizer, não vou entrar aqui na questão livre-arbítrio, como pode ser que uma árvore tem livre-arbítrio, mas as árvores não cumpriram o que Hashem foram rebeldes e não cumpriram aquilo que Hashem mandou. Não foi tão redondo assim. Claro que cada uma dessas, como a gente falou, tem explicações e porque Hashem permitiu que fosse dessa maneira, etc. Mas tem a história. O fato é que não foi tão redondo como a Torá aparentemente conta para a gente. Depois, o mais conhecido, no quarto dia, Hashem criou o sol e a lua. Que problema deu? A lua reclamou para Deus, falou, peraí, como nós dois temos o mesmo tamanho? 2 reis não podem usar a mesma coroa. Então Deus falou, tá bom, então eu vou te diminuir. Então aí a lua perdeu luz própria e se tornou menor. Aí ela só reflete a luz do sol. Tá certo? Então, já problema não está justo. Inclusive, se a gente for ver na criação do mundo, Hashem ele fez um dia a terra, um dia os céus. Um dia a terra, um dia os céus. Então, para que ele fez isso? Também para não causar diferenças. Mas mesmo que Deus tomou todo o cuidado, parece que não deu certo. Depois, quinta-feira, Hashem criou os peixes. O que tem de errado com os peixes? Então, um dos peixes que Hashem criou, está escrito que ele criou também os monstros marinhos, ou seja, os Taninim Agdolim. E um deles era, na verdade, o Leviatã. O Leviatã é aquele peixe histórico que Hashem ele viu que ele não o mundo, ele iria destruir o mundo, que é um peixe muito grande, e Hashem teve que guardar ele num aquário especial, em algum lugar onde a gente não sabe onde está, dizem que está num rio chamado Sambation, etc. Tem histórias da Gemara a respeito disso, mas Hashem viu que o mundo não ia conseguir continuar com a presença desse peixe. Então, parece também que teve um erro de cálculo. Se você sabe que ele não vai aguentar, o mundo vai aguentar, para que você fez esse peixe? Claro que tem um intuito maior, mas não foi tão redondo quanto parece. Na sexta-feira, quem foi criado na sexta-feira? O homem. Inicialmente, quando Deus pergunta para os anjos, vamos nascer Adão? Então, alguns falaram, que criar homem? Está louco? Vai criar o homem? Ele está cheio de erros. Deus perguntou para a verdade, será que cria o homem? Como você vai criar o homem? Está cheio de mentiras, tá certo? Então, teve uma resistência muito forte. E depois que ele criou o homem na sexta-feira, foi trágico, certo? Então, essa pelo menos a Torá conta para a gente. Então, qual é a mensagem? Por que a Torá não conta para a gente todos esses detalhes que eu comentei agora, talvez alguns de vocês nem lembravam, não sabiam, porque não está na Torá, está na parte oral. Mais um detalhe. Vamos passar para um terceiro episódio. E esse episódio foi quando o rei Salomão, quando o rei David, ele estava escavando, fazendo as escavações para o futuro templo que seria construído. Naquela hora, de repente aconteceu que descobriram uma como chama? Fonte de água, e essa fonte de água começou a jogar muita água, e essa água ameaçava inundar o mundo inteiro. Essa é a linguagem do Talmud. Até que veio lá o professor David Amelech, ele ameaçou que se alguém sabe como lidar com isso, que venha e fala. Ele tinha lá o professor dele, que chamava Ahitofel, só que esse Ahitofel era uma pessoa muito controversa, vamos chamar assim. Ele era um grande sábio, mas ele se tornou um grande herege, um grande negador. Então, até que o David Amelech falou, ameaçou quem não dissesse, até que ele falou o que deveria ser feito, de jogar lá um nome de Hashem, etc., jogar naquela
naquela fonte e a fonte cessou. Ele foi obrigado a dizer. Mas também teve uma ameaça logo quando iria se inaugurar o primeiro templo, que é uma construção de Hashem, aquela casa onde Hashem fala, ufa, finalmente cheguei em casa, finalmente estou em Jerusalém, finalmente agora eu tenho um templo fixo, não estou mais andando de lugar em lugar, no deserto, em Shiloh, em Nob, em Gilgal e outros lugares. E também teve um problema. Mais ainda, quando Shlomo Melech ele ia entrar no primeiro templo, os portões se recusaram a abrir. Conhece essa passagem? Seu Shearim Rasheichem. É uma alusão do rei Davi que ele fala que os portões estavam se negando a abrir. Ele precisou pedir para Deus, implorar. Me faz passar vergonha, né? Agora que eu construí o templo. Então, tiveram vários empecilhos. Mas tudo isso nas escrituras, algumas delas que eu falei estão escritas, mas a maioria delas não estão escritas. E qual é a mensagem? Então, a mensagem, na verdade, é se a gente vai focar nos problemas ou se a gente vai focar na construção em geral. Se a gente vai focar no tijolo ou a gente vai focar na casa. Se a gente foca no tijolo, a gente vai ficar preso no tijolo. Ah, mas esse tijolo aqui veio estragado. Ou a gente pode focar na casa. É claro, às vezes as pessoas focam na casa e querem omitir os erros. Não é essa a intenção da Torá. A Torá conta para a gente como lidar com cada um dos erros. Mas aqui tem uma mensagem que, por exemplo, a criação do mundo, tudo correu bem. Não foi tão direto assim, não foi tão smooth, como se fala em inglês, não foi tão leve, não foi tão direto assim como a gente imagina. Mas, no geral, vamos olhar para trás. O que Hashem fez em 6 dias? Ele criou esse universo. Nada mal. 6 dias. Tiveram problemas? Tiveram. Mesmo Deus, que ele é infinito e não tem erros, ele mostra para a gente que, não que ele tem erros, tudo já estava programado. Mas, para a gente aprender, que pode ter erros, digamos, ao longo do caminho. Mas isso não vai impedir você de conseguir olhar o todo. O Mishkan, a mesma coisa. Tinham pessoas que fizeram bezerro de ouro, tinham pessoas que reclamaram para Moshe. Você pode agora colocar todo o teu foco e perder o teu objetivo e falar, bom, para que eu sou Moshe? O que eu estou fazendo aqui construindo Mishkan? Para a pessoa agora me acusar? Eu dediquei minha vida, estou dedicando todo o meu tempo, no caso, eu tinha separado da esposa, estou dedicado o tempo todo para o povo, para eles me criticarem achando que eu estou roubando. Eu estou roubando? Moshe era bem? Poderia falar isso. Ele falou, não, prestou as contas e vamos seguir o jogo. Então, no Beit HaMikdash, a mesma coisa. Tiveram problemas ao longo da construção? Tiveram. E assim é a nossa vida. A gente vai ter problemas, não tem como você fazer um grande projeto, ou mesmo um projeto pequeno, e não ter empecilhos. A gente sempre vê isso. A pessoa decidiu começar a dar cá. Bem esse mês que eu ia dar, as coisas pioraram. A pessoa decide cumprir Shabat. Bem nesse Shabat, me convidaram lá não sei aonde que supostamente precisaria pegar um carro. Sempre que a gente vai fazer alguma coisa grandiosa, quanto maior é o nosso projeto, mais empecilhos a gente vai ter que enfrentar. Não existe um líder que ele simplesmente, quando você vê, vamos pegar, aqui Baruch Hashem, sinagoga construída, olha que sinagoga maravilhosa. Foi fácil? Você acha que não teve que passar por vários problemas internos e externos? Qualquer construção, qualquer coisa. Quando você vê o todo, você fala, uau, maravilhoso. Certo? Mas quando você vai se focar nos pequenos problemas, então qual que é a sabedoria que a Torá está dizendo para a gente? Quando surgirem os problemas, tenta fazer o zoom out e tenta conseguir enxergar o todo. E é o que a Torá está dizendo para a gente. Tov, foi bom, a luz estava boa, a criação estava boa, Tov Meó, toda a criação foi maravilhosa. É tudo perfeito? Tudo correu bem? Não, faz parte. Faz parte esse empenho, esse esforço, essas discussões, a lua que vai reclamar e outra vai reclamar. Segue o jogo. Você tem que continuar focando no seu objetivo. Você está aqui para construir o Mishkan. Estão reclamando. Estão dizendo. Estão falando. Continua fazendo o teu projeto. Se você está ligado com a Kadosh Baruch Hu, o teu projeto vai dar certo. Apesar de todas as outras coisas. Como a gente falou, que Mordecai falou para Esther, o povo judeu vai ser salvo de qualquer jeito. Você quer participar? Senão você vai sair perdendo. Você vai morrer com... Vai ser do problema teu. Que o povo de Hashem vai dar certo, isso é certeza. A pergunta é se você quer participar. Então, na vida em geral, a gente tende, às vezes, a focar com a famosa história que chegou uma pessoa, um mestre, e estava reclamando da vida. E aí o mestre fez um pontinho na parede, piscou um pontinho na parede, perguntou, o que você está vendo? Um ponto preto. Você está vendo um ponto preto? Você não está vendo todo branco em volta?
A gente tende a essa tendência do ser humano, a gente olhar os pontos pretos. Então, o Rabino Malavani contou algumas semanas atrás a parábola de que quando chegou alguém, Rabino, no mestre, ele falou, meu filho está me dando problema, está me dando dor de cabeça, e está tudo ruim, está tudo difícil. O teu filho? Ah, quer dizer que você tem um filho? Não, não tenho um filho, eu tenho vários. Ah, quer dizer que você é casado? Não, sou casado há muitos anos. Ah, quer dizer que você tem esposa, quer dizer que você, então, Baruch Hashem, você estudou, você tem você tem uma casa, tá certo? Então, é muito difícil a gente focar nisso. Não vou negar, a tendência humana que a Hashem colocou na gente o que está indo bem, o filho que está indo bem na escola, você não se preocupa. O filho que está indo mal, opa, aí eu vou na escola, aí eu tenho que lidar, eu tenho que dar mais atenção, e incentivo, etc. Está errado. Deveria-se, inclusive, na Gadá, qual que é o primeiro dos filhos? O Raham, o sábio. Ah, mas talvez eu deveria colocar do meu lado o Urachá, perverso, para ajudar ele. Não esqueça que aquele filho é comportado. Às vezes a gente tende a esquecer o comportado porque já não me dá trabalho, deixa ele. Já vai no automático. Não, ele também merece. E merece mais, talvez. Certo? A gente tem uma frase que diz Afal pichechatá, mesmo que pecou, Israelhu, ainda ele é do povo judeu. Às vezes a gente precisa falar essa frase ao contrário. Mesmo que ele não pecou, ainda ele é do povo judeu. Às vezes a gente tem a tendência, o cara que é pecador, esse aqui eu vou aproximar. E aquele que não pecou, ele não é judeu? Teu filho não é judeu? Teu irmão não é judeu? Então, às vezes a gente quer pegar aquele que está mais distante. Mas só entre parênteses. Então, qual que é a ideia? A ideia é realmente a gente conseguir no dia a dia olhar a casa, não olhar o tijolo. Olhar o projeto que Hashem nos incumbiu. Se Moshe Rabbeinu ele se apegasse aos detalhes, ele desistiria. E assim na nossa vida, com certeza cada um de nós enfrenta dificuldades. Não tem a vida que não tem dificuldades. Cada um tem os seus desafios. Mas a gente pode, de fato, escolher em qual lado que a gente vai viver. Em qual foco que a gente vai viver. E se a gente escolhe o caminho mais trabalhoso de conseguir enxergar as coisas boas a todo momento, aquelas partes que ainda não estão boas, se Deus quiser, com muito mais facilidade, muito mais rápida, elas vão se tornar boas também. É muito importante a gente conseguir focar nessas coisas boas. A vida está cheia de brachot. A vida nossa, cada um de nós está cheia de brachot. E às vezes a gente não aprecia. A gente fica focando, preocupado com os nossos... É normal, é normal. A tendência é você olhar para aquele preto. Mas o trabalho do Yehudi, essa mensagem que a Torá está dando para a gente, com toda essa, contando para a gente toda a passagem do Mishkan, etc., sem contar os problemas, porque afinal de contas, conseguimos construir uma casa para Hashem, um lugar onde Hashem fala, aqui eu me sinto confortável. Os céus para mim não foram suficientes, aqui eu me sinto confortável. Só concluir com uma história, eu já contei várias vezes, uma história bonita, mas uma vez chegou um Hassid, um aluno no seu mestre, e ele perguntou, o Rebbe perguntou para ele, como vai lá na tua cidade? E aí ele falou, olha, na cidade as pessoas não se tratam bem, as pessoas não estão rezando, não estão estudando, está tudo difícil. O Rebbe pegou uma moeda e deu para ele uma moeda, falou, obrigado pela informação. Próximo da fila. Próximo da fila chegou um outro Hassid da mesma cidade. E aí o Rebbe perguntou, como que está na tua cidade? Ele falou, olha, as pessoas são boas, as pessoas ajudam, as pessoas estudam, as pessoas são... Começou a falar tudo de bom. E o Rebbe deu para ele, ok, obrigado pela informação, 2 moedas. Quando o primeiro viu que o segundo ganhou 2 moedas, ele entrou no Rebbe e falou, Rebbe, peraí, eu que te contei a verdade, você me dá 1 moeda. Esse cara que inventou um monte de história, você dá para ele 2 moedas? O Rebbe vira e fala para ele o seguinte, o que está acontecendo na sua cidade, eu não preciso de você para me contar, eu já sei o que está acontecendo. Eu queria saber em qual parte da cidade que você está morando. Então, você tem 2 pessoas vivendo na mesma cidade e eles enxergam as coisas completamente diferentes e opostas. Por quê? Então, quando alguém chega, eu uso isso no meu dia a dia. O pessoal fala, o mundo está uma loucura, está tudo difícil. Você está enxergando que está difícil. Outra pessoa vai chegar, está tudo maravilhoso, você não sabe como estão as coisas. Essa ideia de otimismo e pessimismo são reais. Por quê? Porque a Torá, Hashem coloca para a gente, no mundo, ele proporciona para a gente muitas coisas boas. E o que não é bom é apenas uma poeira que ele coloca na frente, para desafiar a gente, para a gente conseguir enxergar o bem. Então a gente pode ler o jornal,
que essa é a melhor receita para você ir para o outro lado da cidade, para você ganhar uma moeda, porque lá o jornal só vende notícia ruim, então você vai ver todos os problemas, que os bancos estão falindo, etc. Essa é uma opção. Ou você pode ler o jornal da semana, que é a Parashá da semana, e ver o que está acontecendo nessa semana, que Moshe Rabbeinu está construindo o Mishkan, e que deu tudo certo, e que Hashem ele pairou no povo judeu, e ele continua pairando no povo judeu, e hoje a sinagoga é a nossa, é a casa de Hashem. Hoje, quando a gente estuda a Torá, é a casa de Hashem, e a gente pode se conectar com o Kadosh Baruch Hu. Ah, Parnassá Deus vai dar com banco, sem banco, com Suíça, sem Suíça. Hashem continua garantindo, ele garante para todos os seres vivos, todos os seres ele garante então cabe a nós a gente escolher em qual dos lados a gente vai viver. Chaves. Obrigado, Rabino. Pode falar. Passar Baru, Rabino. Shabbat Shalom.